E hoje eu vou trazer para vocês um que é da linha Nutrilite. Então, como vocês podem ver aí, né, essa é uma das fazendas que a Nutrilite tem. Então, assim, eu acho, na minha opinião, antes de falar de algum produto que a gente vai ingerir, porque essa linha é de nutrição, eu penso que é muito importante a gente saber a origem, né? Por que que ela é uma linha diferenciada, o que que a gente pode ficar tranquilo de estar utilizando. Então, vou colocar aqui, primeiramente, um pouco dessa empresa, dessa linha de produtos chamada Nutrilite. Então, a Nutrilite é uma das marcas mais importantes, se não for a mais importante, dentro do grupo corporativo Amway. Ela é responsável, então, como eu falei, né, pela linha de produtos relacionados à saúde, bem-estar, que são exatamente os suplementos vitamínicos e minerais. Então, assim, a gente tem vários diferenciais. Eu tenho assim material que fala 12 diferenças, as 10 diferenças da marca, 10. Mas aí eu selecionei essas quatro que eu julgo ser assim, mais interessantes. Primeiro, diferencial, ela é a líder mundial em vendas de tabletes e cápsulas dos referidos suplementos. Então, assim, são mais de 15 bilhões de tabletes por ano. Ela é a única que, nessa área, né, que semeia, planta, cultiva, colhe e processa as frutas, as verduras, legumes e ervas em suas próprias fazendas orgânicas, que, na verdade, as fazendas são biodinâmicas, que é uma estrutura até mais avançada do que simplesmente orgânicas. Então, ela utiliza legumes, frutas, etc., para fazer sua própria matéria-prima. Então, é a certeza de que a gente está consumindo uma coisa séria, bem cuidada, né? E outro ponto, que ela não usa agrotóxico, ela não usa herbicida nem pesticida. E ela possui 75 laboratórios globais de pesquisa e desenvolvimento no mundo, na Coreia, na China, no Japão, na Índia, e conta com mais de 200 pesquisadores, cientistas e técnicos. Então, assim, é algo realmente que nos deixa muito tranquilos de saber que nós podemos consumir um produto muito bem cuidado, com muita tecnologia, né? E toda a tecnologia mesmo dentro de um produto natural, né? Então, à esquerda nós temos aqui o Instituto de Saúde Nutrilite, lá em Ada, que é chiquetésimo. A Nutrilite tem duas fazendas nos Estados Unidos, né? Que é em Trout Lake, no Washington, Lakeview, na Califórnia, no México e aqui no Brasil, no Ceará, em Ubajara. Então, nós somos privilegiados. Aí vem uma pergunta que é muito comum, que as pessoas que não estão no negócio, né, e muitos que não estão acostumados a usar suplementos, que elas os fazem. Por que que eu deveria ou precisaria usar suplementos alimentares? Então, gente, para funcionar adequadamente, essa é uma colocação que a gente pode fazer para essas pessoas, para funcionar adequadamente, o nosso corpo precisa de vitaminas, minerais e fitonutrientes. Porém, de acordo com estudos da OMS, cerca de 75% da população não come a quantidade recomendada de frutas e verduras, portanto, estão com falta de nutrição, né? Porque os nutrientes vêm justamente desse alimento, esse tipo de alimento. E essa carência se deve a várias razões. Primeiro, a correria do dia a dia. A gente vê que as pessoas hoje comem muito em fast foods ou fora de casa, né? E outra coisa, as frutas e legumes estão comprometidos pelo excesso de agrotóxicos, essas coisas todas que eu falei, que a Nutrilite não usa, né? E também pela demora, ainda que os alimentos, essas frutas e legumes cheguem no nosso prato, até vir à nossa mesa, muitos ingredientes já se perderam, muitos nutrientes. Por causa do transporte, né? O que acontece? Toma muito sol, fica lá parado, fica lá em contato com outros já estão apodrecendo, enfim, né, tem uma série de razões, e por isso os produtos não chegam mais. Eles falam que é em torno de 40% que se perde, né, dependendo do alimento, até mais. Então, essa é a razão pela qual a gente indica e gosta de usar, quem é empresário M, não tem como não usar
suplementos alimentares, não é verdade? Bom, então aqui está uma foto digamos que da linha toda, né, Nutrilite, mas eu não vou falar toda dela, dos produtos, eu vou falar hoje exatamente sobre a fibra em pó, que é conhecida também como Invisifiber, porque ela fica quase invisível praticamente quando a gente utiliza, que eu vou falar mais adiante. Então, vamos lá. Por que que ela é importante para o nosso organismo? As fibras, em geral, elas são vitais para o nosso organismo em todo o processo digestivo, que começa na boca e termina pelo intestino, né? E é exatamente nessa região que ela tem mais finalidade, tem mais importância, porque ela limpa as impurezas nesse caminho, né? Ela limpa as impurezas do nosso organismo. E o que que eu acho legal nesse produto? A fórmula não tem cheiro, não tem cor e nem sabor. Eu acho muito interessante, porque quando a gente dilui na água, ela some. Depois de um tempinho, na hora a gente vê o pó, que ela é um pozinho, né? Então, mas logo depois ela desaparece. E ela fornece 3 fontes de fibras naturais, que são goma guar, inulina e maltodextrina. A caixa vem com 30 sachês, cada um com 4,5 gramas. E elas são consideradas pré-bióticos, porque servem de alimentos para as bactérias que compõem a nossa flora intestinal. Então, gente, ela é muito importante para o funcionamento do nosso organismo, porque, olha só, a nossa microbiota, né, acho que é microbiota que fala, que é a flora intestinal, ela vai se alimentar dessas fibras, causando, então, uma boa saúde para o nosso intestino, né? E dizem que o intestino é o segundo órgão mais importante que nós temos no nosso organismo. E quando a pessoa não está com o intestino bom, em perfeitas condições, o que, que a gente fala? Que ela está enfesada, né? Então, daí a gente entendeu a importância que tem esse produto, né? Então, assim, como eu falei, um dos 3 componentes, a goma guar, ela vem das sementes originárias da Índia, e uma das funções importantes, ela baixa os níveis de colesterol, reduz a velocidade de absorção dos carboidratos, que traz a sensação de saciedade, provocando menos apetite. Ou seja, ela é ótima para quando a pessoa quer ter perda de peso, né? Também. Então, ela tem várias finalidades, e uma delas, graças à goma guar, é que ela faz isso. Inclusive, a goma guar aumenta também a viscosidade do alimento no estômago, o que faz com que haja um atraso no esvaziamento. Então, dá aquela sensação de que está cheio, satisfeito, né? E não precisa alimentar naquela hora. A inulina, ela é extraída da raiz de chicória e ela auxilia muito nos casos de diarreia. Olha só, a gente imagina que a fibra ela é importante quando a pessoa está com o intestino preso, e é realmente importante. Porém, ela atua também em situações de diarreia, que são, às vezes, causadas por infecções ou tratamento por antibióticos. Eu mesmo já vi antibiótico me dá essa consequência, né, de estar abrindo intestino. Então, ela é muito indicada para essa situação. E também essas diarreias podem ser provocadas por alergia alimentar, às vezes a gente come alguma coisa que não fez bem na rua, né? Enfim. E algumas doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn, a diverticulite e tantas outras. A maltodextrina, ela libera glicose gradualmente no sangue, então ela tem uma função muito importante, auxiliando no controle da diabetes. E, além disso, ela ajuda no processo de construção alimentar. Como faturar com esse produto? Vou falar primeiro da questão da comercialização. Então, para o empresário, esse produto sai no valor de R$ 109,90, que a gente compra com 30% de desconto, certo? E o preço de catálogo é R$ 157,00. Então, olha só, apenas com esse produto, a gente tem um lucro de R$ 47,10. Imaginemos que você comercialize 20 produtos desse por mês. Não é nem todo dia, porque o mês tem 30 dias. Digamos que você comercializou um dia sim, um dia não, ou então durante 20 dias e 10 você ficou à toa. O lucro em uma caixa é de R$ 47,10. Vezes 20, se você comercializar os 20 por mês,
dá R$ 942 de revenda. Como o produto tem 16 PVs e 53 centavos, 16,53 PVs, vezes 20, isso dá um total de 330 pontos, que gera direito ao primeiro bônus na tabela de bonificação, que é de 3%, que dá mais ou menos R$ 50 só de bônus. Ou seja, R$ 942 mais R$ 50 de pontos, você fica com lucro final de 992 apenas com um produto. Então, essa situação eu acho interessante a gente mostrar, porque é o potencial de ganho que a gente pode ter. Imagino que você pode acrescentar mais esse produto em meio a outros que normalmente são mais conhecidos, né, como os produtos de casa, mas, enfim, é um produto de muita importância e utilidade na vida das pessoas. E, para terminar, eu queria falar para vocês que como que é meu uso, como é que é a minha relação com esse produto. Eu gosto de usar muito porque a minha família tem um histórico de problemas, né, intestinais, diverticulite, colites, câncer, tumores também, tios, né, e tias, enfim. Eu tenho que ter muito cuidado com essa região, né, com a área intestinal, porque realmente a gente precisa cuidar mais do que o normal. Mas eu indico para todas as pessoas, porque todo mundo precisa ter um intestino saudável, né? Não é só por conta do histórico, mas até o humor, existe uma relação com os hormônios, né? Até o humor da gente altera quando você está com o intestino né, mais saudável ou não. E eu utilizo normalmente de manhã, tomando puro mesmo, com água, eu prefiro assim, mas a gente pode usar nas saladas, nos sucos, em feijão, em qualquer alimento. A gente pode colocar um sachê